Sejam muito bem-vindos ao A3 Podcast. Hoje estou com uma convidada mais que especial, a Juliana Carvalho, consultora de RH há mais de 20 anos, psicóloga, especialista em recrutamento e seleção, palestrante, mentora de recolocação e carreira profissional, mentora de LinkedIn para empresários. Com vocês, Juliana Carvalho. Ei, Fê, é um prazer estar aqui, quero te agradecer pelo convite, né, e espero que a gente possa fazer um bate-papo aí sobre o RH, eu vou contar tudo, hein? Conta tudo pra gente, os segredos do RH, o que passa nos bastidores, né, que tá todo mundo querendo saber, eu tenho certeza. Vamos lá, Ju, conta pra gente, agora que a gente já sabe um pouquinho de você profissional, quem é a Juliana Carvalho no lado pessoal? Show! Bom, eu sou casada, né? Eu vim de uma família de militar, sou esposa de militar, irmã de militar, filha de militar, mas não quis foi saber pra carreira de militar. Não. Gosto muito de viajar, adoro viajar, então assim, meu salário vai para viagens. Que delícia! Adoro viajar, gosto muito de ler, né, e de estudar. Sou uma pessoa que adoro estar conhecendo, sabendo o que está tendo de novidade, autodesenvolvimento. Então, adoro ler também. E isso da leitura, você já tinha esse hábito desde a infância ou foi algo que você construiu na época da faculdade? Quando eu resolvi que eu faria psicologia a gente lê muito, né? Então, quando eu comecei a pensar na psicologia, eu comecei a ler. Então, eu sempre tirava as notas boas em filosofia, sociologia, matemática não, né? Então, eu tinha que estudar mais matemática, mas as outras disciplinas que eram leituras, eu sempre estava ali, estudando e lendo. Então, aí veio a psicologia e acabou. Você tem que ler, você tem que, né, tá sempre sabendo de todos os autores mesmo sobre, né, a psicologia. E depois, também sou formada em coach, então depois veio o coach. E aí você começa a estudar sobre autodesenvolvimento. Então, é um aprendizado contínuo, né? E aproveitando que você falou sobre os livros, tem algum que você indica? Um livro que eu gosto muito, eu acho assim, para todas as áreas, é o de Mindset, né, da Carol Dweck, porque em toda a área da sua vida, você sempre tem que estar mudando a mentalidade, né? Todo projeto novo, você não tem que mudar a sua mentalidade, agora você tem que focar naquele projeto. Se você vai mudar de carreira, mudar a mentalidade. Se você vai abrir um negócio, mudar a mentalidade. Se você passou alguma decepção, se você tá num momento feliz da sua vida, mentalidade. Então, o da Carol, eu acho que esse é perfeito. Best-seller, e é uma leitura um pouco difícil, né? Eu achei na época que eu li ele. Eu penso assim, é uma leitura para você revisitar. Sabe? Você lê. Eu sou daquelas que... Desculpe, mas é aquelas que marcam o livro, coloca lá, né? Coloca aquelas fitinhas. Caneta lá, né? Coloca o rabisco. Depois você sempre tá revisitando. É um livro que você tem de estudo. É igual A Força do Hábito. Às vezes você não tá conseguindo chegar no objetivo... Volta nesse livro da Força do Hábito. Você pensa, o que eu tô fazendo? O que eu tenho que construir? Aos pouquinhos você vai conseguir. Então, são livros. Tem um livro que chama A Força do Hábito? A Força do Hábito. Bom saber. E ele é perfeito para quem, às vezes, está procrastinando, para quem quer mudar de uma atitude, para quem, por exemplo, quer emagrecer e não consegue, né? Que ele ensina para você fazer aos poucos, você vai conseguindo mudar o seu comportamento. O que eu li que fala de hábito é o Hábitos Atômicos. Hábitos Atômicos eu te perguntei também, desse. Porque... Ele é mais difícil que... Hábitos Atômicos, amei. É um dos meus preferidos, assim. Eu acho que mudou muito minha mentalidade depois que eu li. Muito bom. É muito bom, né? E com relação à sua infância, além da pergunta da leitura, né, que a gente já sanou, teve algo que te levou a ser psicóloga hoje e RH, que você construiu isso na sua infância? Quando você vai saber do seu porquê, né? Quando você estuda o seu porquê,
Eu lembro que eu sempre brincava de escritório. Eu falo isso muito nas minhas mentorias, porque quando você revisita a sua história, para você saber seus propósitos, para você saber até carreira que você quer seguir, olha lá para a infância. E eu sempre brincava de escritório, sabe? Na minha época não tinha o que essas crianças têm hoje, que é computador já, de brinquedo, né? Então era caixa de papelão. Tinha nem celular, né, pra todo mundo. Não, então eu sou da época da Bina. Minha irmã tinha uma Bina. Você não é dessa época, não, Fernanda? Você é mais nova Bina, acho que não sei o que é, não. Você tinha que ligar na central e aí chegava uma mensagem, chegava o BIM pra você e você ligava em casa. Sua família está querendo falar com você. Então, não tinha nem celular. Não. Mas enfim... Eu contando a minha idade. Agora revelou. Então, eu brincava de escritório, colocava os livros, colocava a caixa, colocava a mesa. Aí eu pegava aquelas revistas Hermes, sabe? Avon é antigo, né? E ficava fingindo que era o meu catálogo. Então, assim, eu sempre gostei de brincar de escritório, de RH. Então, ali eu acho que já era sinais de que eu queria ser, né? E é engraçado área. Isso, né? Quando a gente olha pra trás, a gente pensa, não, mas que engraçada. Porque na hora da brincadeira, ninguém leva a sério. Sua mãe, eu acho que ninguém olha aquilo ali e pensa, ela vai ser isso. A não ser quando é de artes, né? Quando a pessoa, ela pinta muito, desenha muito, fala, essa menina vai ser... tem um lado, né, artístico. Mas isso meus pais não podem nem falar, porque eu brincava muito de desenhar e colorir, virei engenheira. É verdade. Mas também tem um lado que eu queria muito arquitetura, né? Então acaba que tem desenho, tem envolvido, né? Por exemplo, quando eu entrei na psicologia, foi muito no sentido de, Ju, você é sempre aquela que reúne a turma, você é aquela que sempre tá com uma conversa amiga, que ajuda. Então, eu fui olhando, era direito e psicologia. Direito, eu falei, não. Aí eu falei, psicologia, vou fazer psicologia. Mas eu fui vendo que não era bem a clínica, apesar que eu comecei, bem dizer, na clínica, dentro de uma empresa. Mas eu sempre fiquei na área do RH, dentro do escritório, dentro de empresas. E clínica que você fala é o quê? A clínica, quando é psicóloga, clínica, né? Quando você vai à terapia, você vai ao consultório para fazer uma terapia. Você era terapeuta também? Não, quando eu comecei, hoje vou começar a minha história. Mas quando eu comecei, lá na faculdade, eu fui trabalhar numa empresa de telemarketing. Eu fiquei 5 anos nessa empresa. Eu entrei como estagiária de RH, de psicologia. Só que o que eu fazia? Quando o colaborador faltava, ou ele ficava afastado do trabalho, eu fazia a reintegração dele dentro da equipe. Então, eu escutava, queria saber como que ele estava, como é que foi o período de afastamento, se ele estava bem para voltar. Aí eu pegava a parte burocrática, quantos dias que ele tinha de desconto, o que ele ia receber de benefícios, vale transporte. Depois que eu fazia todo esse atendimento, eu levava ele até a operação. O programa chamava Novos Tempos. Então, o que a empresa queria? Ela queria dar um suporte, um acolhimento para aquela pessoa que afastava do trabalho. Então, eu fazia uma escuta psicológica, acaba entrando um pouco dentro da clínica, né? E é engraçado você falar isso, porque quando fala telemarketing, a gente já tem um pouco de... uma ideia fixa, né? De que não é uma empresa que o pessoal gosta de trabalhar e tudo mais. E você chegou a gostar desse ambiente? O que acontece, Fê? Eu trabalhei no corpo da medicina ocupacional. Então, a realidade do telemarketing era contratação por volume. Foi aí que eu comecei a me interessar por perfil comportamental. A realidade deles era assim, contratações de 300 pessoas no mês, 500, para atender a demanda do telemarketing. Então, às vezes, as pessoas, elas entravam, mas elas, com o tempo, você vê que elas não tinham perfil. Então, adoeciam psicologicamente, fisicamente, né? Muito problema de corpo, de braço. Então, assim, a realidade do telemarketing, realmente, ele é muito volume. E por exemplo, no prédio que eu trabalhava, tinha 5.000 funcionários, dividido em 4 turnos. Pensa, 5.000 funcionários fazendo aquele trabalho de, ligações, aquele trabalho repetitivo. Então, existia muito turnover, né? Então, é um trabalho que as pessoas entravam para primeiro emprego. E daqui a pouco elas viam que não estavam gostando daquilo. Isso que eu vejo muito. Quando você falou que ficou 5 anos, aí eu pensei assim, nossa, ela ficou muito. Porque telemarketing, geralmente, o pessoal fica 6 meses. É coisa rápida, né? O operador,
né? Eu era do Isso. RH. Então, assim, o operador, para ele ali, mais de 1 ano, 2, era cansativo. Né? Hoje, já tem uma outra política dentro das empresas de telemarketing, né? Eu não acompanho muito, mas eu sei que é um trabalho mais, vou falar tranquilo, mas existem outras políticas para cuidar desse funcionário dentro da empresa de telemarketing, entendeu? E Ju, diante de tanto de demanda, né, que você tem no dia a dia, seu currículo extenso, vários cursos, várias leituras, como que é a sua rotina cuidando da casa, da esposa e também desse tanto de tarefa, né, do trabalho, aquela coisa toda. Como que você faz para alinhar seus horários e dar conta daquela agenda lotada que deve ser? Não deve ser muito diferente da sua, não, né? É uma correria danada e a gente quer abraçar tudo, né? Quer abraçar muito bom. tudo. O que acontece? Eu também tenho mentorias, né, para me ajudar nessa minha vida de empreendedora. Minha empresa vai fazer agora 5 anos já. Então, assim, é gestão do tempo, né? É você colocar os seus horários para cada coisa, para cada prioridade, né? O que é prioridade do dia hoje, né? E você tem que dividir isso entre família, saúde, né? Às vezes você vê eu postando, eu vou à academia, às vezes 5:30 da manhã, 6 horas, porque eu falo assim, não, eu tenho que ir à academia. Eu já cheguei a pesar 92 quilos, então... É mesmo? Já. Nossa, não parece nunca. Eu comecei a correr, participei de corrida de rua, então hoje eu mantenho, isso é fundamental para a saúde mental, né? E para a saúde física, até pra gente aguentar o batidão. Sim, e o conselho que você deixa pra pessoa não perder a atividade física é acordar mais cedo e... E assim, eu acho que você tem que achar o seu horário também, sabe? Sim. Tem gente que funciona melhor de manhã, tem gente que funciona melhor de noite. Sim. Na quinta, eu adoro malhar à noite, porque sexta tem BNI de manhã. Então, a minha cabeça, eu fico pensando nas apresentações, então eu vou malhar, aí eu durmo, acordo cedo. E nas demais, né, assim, as outras demandas, empresa, eu tenho pessoas que me apoiam, né? Então, você tem que ter um time ali pra te ajudar, porque você tem que tirar tarefas que você não deve executar. Você precisa de pessoas te apoiando. É muito difícil ser eu presa, né? E isso também é uma coisa, eu tava escutando um podcast sobre RH, justamente porque você era minha convidada, eu tinha que me preparar, né? E... aí falaram um negócio muito interessante, que é essa parte que muita gente começa sozinho e vai tocando e vai fazendo tudo sozinho, porém chega uma hora que ela precisa de outras pessoas. Aí o que acontece? Muitas vezes esse rapaz, essa pessoa que começou, ela esquece a importância de ter um RH. Então, às vezes, ela contrata, né? Ela tá começando agora como empreendedor. Ela vai lá e contrata uma contabilidade para tirar a nota fiscal para ela direitinho, para não ter problema com a receita. Às vezes contrata um financeiro também para dar esse suporte, até mesmo para ele não separar as contas, né? O pessoal da conta da empresa. Exato. Aquela gestão dos PIX, aquela coisa toda, pagamento de funcionário. Aí contrata os funcionários e o RH, desculpa dizer, mas geralmente é o último a ser lembrado. E isso quando porque eu conheço muita empresa que nem tem. No sentido assim, a pessoa contratou todo mundo e o RH não. E o que você acha sobre isso, assim? Eu, inclusive, atendo muitos clientes nessa área. O que eu falo muito, Fê? Você tem que estar preparado para ser o dono, né? Porque o dono vai ter momentos que ele vai estar inserido no operacional, vai ter momentos que ele não vai estar. E ele tem que treinar a equipe para entregar a metodologia e o método dele, o produto do jeito que ele entrega. Entende? Então, vamos dar um exemplo na prática. Um depósito de construção. Aí a pessoa abre, né? Sim. Abre o depósito, aí coloca o filho, ou então o sobrinho, aí começa a trabalhar. O primo. Aí a esposa, né? Sim, a esposa. Sempre a coitada dessa esposa. E aí acaba o casamento, dá um equilíbrio na empresa. Aí o que acontece? Aí ele começa a crescer. Porque o produto dele ele é bom de serviço, né? Prestadores de serviços fazem muito isso. Ele é bom, ele começa a crescer. E aí ele esquece que ele precisa desenvolver pessoas dentro da cultura dele, dentro da empresa dele. Porque na hora que ele estiver lá no auge,
ele precisa estar com essas pessoas. Sim, né? com certeza. Ele precisa estar engatilhado. Qual que é a maior dor hoje? Principalmente na parte da construção. Não acho ninguém. Não tem ninguém que faz o que eu faço. Porque hoje ninguém, né? Então mão de obra tá difícil. Precisa desenvolver. Então, se você não sabe executar isso, profissionais na área de RH, consultores de RH, esse que é o meu trabalho. Eu faço uma consultoria, eu falo, vem cá, deixa eu ver o que você está precisando contratar. Às vezes eu falo, não, você não está precisando disso agora, nesse momento, você está precisando de outro cargo. Vou dar um exemplo. Ai, que legal. Uma empresa no ramo, é uma franquia no ramo de calçados. Ela falou assim comigo, Juliana, tô precisando de uma gerente de loja, porque a minha gerente, ela não faz os relatórios administrativos, mas ela é ótima para vender. Ela, assim, ela com as meninas, ela é ótima. Falei, se ela é gerente de venda, ela é ótima para vender e ela ainda faz a gestão do time, para que você vai desligar ele só por causa de um relatório administrativo? Vamos contratar um assistente administrativo que ele cuida só dos relatórios. Aí, tá vendo? Entende? E até porque desligar é um processo bem delicado, né? Eu ia até chegar nessa pergunta, mas já que a gente já chegou, vamos falar de uma vez. Eu tava, né, igual eu te falei, treinando. Estudando. E aí, fala, né, que para desligar alguém, você tem que preparar feedbacks antes, né? Com um tempo para a pessoa mostrar a evolução do feedback, para você não... Por exemplo, eu dei o feedback negativo e depois de 2 meses vou desligar essa pessoa. Não é assim. Você tem que, pelo menos, dar um tempo dela adaptar aquelas ideias que você falou com ela, de melhoramento, e ir acompanhando até o próximo ciclo de avaliação do funcionário, se realmente essa pessoa melhorou, igual você disse, essa questão da planilha. E ela, coitada, às vezes ela nem sabia. Que deveria melhorar, né? Porque às vezes na cabeça dela tá tudo bem. Às vezes o ambiente do trabalho é tão gostoso, todo mundo trata bem todo mundo, é todo mundo amigo. E aí ela nem reparou que ela tava indo mal. Porque tá todo mundo tratando ela do mesmo jeito, tratando bem e tal. Ou então, o líder começa a tratar ela mal, ela não sabe por quê. Às vezes ela acha até que é um problema pessoal da vida dele e tá descontando nela. Exato. E pode não ser também. E aí o feedback é importante. E aí, o que acontece? Acaba gastando um tempo da empresa, o tempo de tudo. Porque, querendo ou não, é igual você falou, até achar um assistente para ajudar na planilha. Aí é uma nova contratação. Aí tem todo esse tempo. Aí tem o tempo do cara melhorando ali também ao mesmo tempo. Tudo acontecendo, né? Aquele tanto de panela no fogão ali. E todo mundo administrando aquilo da melhor forma possível. Para também não desligar e gerar uma fofoca. Às vezes o funcionário sai triste, falando mal da empresa, queimando a empresa para os outros possíveis candidatos, que a gente estava até falando aqui, o mão de obra não tá tão fácil assim. Então, às vezes, ele sai com raiva, mancha o nome da empresa, né? Fala, não, você vai tentar nessa empresa, eu já trabalhei lá, ela é ruim. E aí... Onde que chega justo, o papel, né, do RH? É aquele, exatamente quando você falou no início do programa, o acolhimento. É aquele papel de desligar de uma forma humana, mas ao mesmo tempo escutando, dando tempo dele aprender, dando tempo dele melhorar, dando mais ferramentas ainda para ele também, proporcionando às vezes até um curso por fora da empresa, pagando para ele aprender. Por quê? Até mesmo para você falar, a parte da empresa a gente fez. Exato. Né? Existem 2 processos. Tchau, né? Não. Melhora aí que você precisa melhorar. Até porque eu falo que contratação é um casamento. Você tem que gostar da vaga, a vaga gostar de você. Sim. Você paquera, namora, né? E aí você casa, né? Noiva, às vezes noiva e casa. Então, assim, isso começa... Eu vou tentar resumir e explicar também, Fê. Existem 2 processos, tá? Então, vamos lá. Primeiro, você faz uma reunião diagnóstica. Por exemplo, o que eu faço com meus clientes? Essa reunião que eu te falei, o que ele tá precisando? Qual que é o jeitão? Já estou entrando na parte, por exemplo, de fit cultural. Qual que é o jeito da empresa de trabalhar? Qual que é o jeito desses candidatos? Porque você concorda que às vezes existem 3 engenheiros, mas um diferente do outro? Sim. E existem 3 empresas, uma diferente da outra? Essas particularidades, elas precisam se cruzar. É isso que é fit cultural. Então, quando você contrata...
Então, você fez o processo, ok, a pessoa entrou, agora você vai receber essa pessoa. Oi, Fernanda, que bom que você está aqui com a gente. Aí eu vou te mostrar todos os processos da empresa. E quais são as suas atividades. O que a gente espera de você? Qual que é a expectativa do seu cargo, das suas atividades? Entende? Então, a gente tem empresa pequena e empresa grande. Ok? Na empresa pequena, geralmente você lida ali com o dono, né? Com o gestor direto. Na empresa pequena, esse dono, ele precisa acompanhar o desenvolvimento dessa pessoa. Por quê? Para que ele fale, olha, você está indo bem, a gente precisa chegar nesse patamar de habilidades e competências, a gente está com essa expectativa para esse ano, por exemplo, 2025, a gente tem essas metas, né? Na empresa grande que tem um RH dentro, geralmente o RH vai fazer um plano de desenvolvimento. Então, ele vai trabalhar ali junto com o líder. Porque é o líder que vai dar notas para saber se essa pessoa está indo bem, se ela está desenvolvendo, se ela não está. Se ela não tiver, ela precisa de um feedback da liderança, nos 2 lugares. Entendeu, Fernanda? Olha, vamos tentar mais 3 meses, vamos olhar para daqui 6 meses. Porque na hora que chegar lá no processo de demissão, a pessoa sabe por que ela foi demitida, né? Não foi surpresa. Não foi surpresa, realmente não deu. E é o líder que tem que desligar, é ele que acompanha todo o processo. E o que muitas vezes acontece, talvez em empresa grande, é passar esse papel pro RH. E aí gera até um constrangimento, Um constrangimento. Né? É o líder que tem que desligar, é o líder que tem que dar feedbacks. E principalmente agora, vamos falar de geração, que a comunicação é diferente da geração passada. Então, é necessário treinar lideranças, tanto os donos pequenos como líderes dentro de empresa, sobre conversas difíceis, sobre como dar feedbacks. Entendeu? Feedbacks que façam a pessoa se desenvolver. E não virar para ela e, por exemplo, denegrir ou criticar, mas não apoiar. É o que você falou, 50% da empresa, 50% meu. Olha, você não tá indo bem nessa parte, vamos fazer um curso? O que você acha de você fazer um curso? E daqui 3 meses você me fala? E olha que tem curso gratuito na internet demais. Fundação Bradesco, Getúlio Vargas, tem muito curso gratuito, sabe? Então, basta o empresário, ou os gestores, ou até o profissional de RH ficar atento para isso, né? Para quê? Para que você tenha uma jornada do funcionário e se haver uma demissão humanizada. E aproveitando que a gente entrou nesse assunto tão delicado, né, da demissão, você teve algum caso que queira contar pra gente? Não, lógico, né, não precisa citar nomes, mas que foi uma pessoa difícil de você desligar, algum conflito interno ali que gerou um mal-estar, às vezes você foi embora pra sua casa pensando, esse aqui foi mais difícil, você quer contar pra gente hoje? Quando eu trabalhei, a última empresa que eu trabalhei, eu fiquei por 10 anos. Eu entrei como assistente de RH, saí como psicólogo organizacional. E às vezes, aí a gente tinha algumas demissões que era por causa de budget mesmo. A empresa chegou ali no limite, meio do ano, gastou o dinheiro todo, não tem como contratar, tem que desligar. E a gente terceirizava a mão de obra. Então a gente contratava, a gente atendia grandes indústrias. Indústrias no ramo alimentícios, chocolate, sabe? A gente atendia várias empresas nesse ramo. E às vezes a gente tinha que desligar o coordenador e você estava muito próximo, né? Você sabia quais eram os sonhos desse coordenador, os objetivos, né? Então, a gente acabava ficando, assim, com o coração apertado. Uma situação chata. Agora, tinha aqueles também que, assim, o RH fala, ai, meu Deus. Teve uma vez que a gente pegou um caso. Você lembra quando tinha muita testada? Tinha um médico que dava muita testada aqui em Belo Horizonte. Não lembro, mas até hoje muita gente dá muita testada. Tinha um médico aqui que dava muita testada e aquela coisa toda. E aí teve um casal que deu um atestado. Eu até
tenho que estudar mais sobre isso, mas parece que tem uma infecção na gravidez, assim, na questão tipo urinária, mas é só em mulheres grávidas. Era algo de complicação dentro da gravidez. E aí os dois estavam com o mesmo CID. O marido e a esposa. Ela estava grávida. Então, foi justa causa na hora. E aí, isso também deixa o coração da gente apertado. Porque ela tava grávida. Ela tava grávida. E você fala, cara, por que você fez isso? Por causa de 2 dias, por causa de um feriado. Agora, como é que iam, né? Comprar as coisas pro bebê, pensar no futuro. Mas tudo é aprendizado também, né, Fê? Mas a gente acaba, como a gente tá muito próximo, né? Recursos humanos, como a gente tá muito próximo das pessoas, a gente sente bastante, né? Até quando a pessoa tá errada. E eu queria também que você deixasse um conselho para quem tá com um desafio, às vezes, de desligar alguém ou algum outro desafio dentro do RH, né? Às vezes até puxando um pouco a sardinha pro meu lado aqui, pessoal, né? Da construção e da engenharia. Você que já tá mais interna, já tá mais experiente, acostumada, qual o conselho, assim, que você deixa pro pessoal na hora que quer desligar, né? Que é uma situação bem difícil, ou alguma outra situação que a RH passa, igual essa questão, atestado. Eu quero que você pegue as piores situações e explique pro pessoal qual a melhor maneira de lidar com isso. Então, pode ser atestado, pedir férias, às vezes, numa época que não dá muito, por causa de demanda mesmo, que às vezes tá aquela turbulência na empresa, muita demanda, muito cliente. E o seu melhor funcionário quer sair de férias. Eu quero, assim, essas situações e como que você faz. Show. Ó, o que eu mais falo é sobre a comunicação, Fê. Havendo comunicação, não tem erro. Quer ver? Às vezes chega uma pessoa e fala, eu tô precisando de aumento. E aí a pessoa vira e fala assim, não, eu não tenho como aumentar. Não tenho. Porque uma coisa é você vender, por exemplo, você mexe com construções de alto valor, chega lá, nossa, a construção foi 1.000. Milhões. Milhões, né? Milhões. Aí a pessoa, nossa, a Fernanda ganhou milhões, tá me pagando isso daqui. Ai, quem dera. Aí, você tem essa despesa, você tem que pagar isso, você tem que pagar nota fiscal, você tem que comprar material, você tem que pagar o funcionário que recebe 1.500, você paga 3.000, né? Por causa de todas as questões fiscais que nós temos. Então, assim, uma comunicação aberta, né? E falando pra ele, a gente não pode hoje, mas se a gente trabalhar por 6 meses, a gente conseguir aumentar... Pega um quadro e coloca na empresa para mostrar a seta. Porque a gente só lembra coisa boa, né? Então, quando você lembra de um cliente bom, tá na sua memória. Mas quando acontece ao contrário, um cliente ruim, o funcionário não vai lembrar, né? Então, assim, a comunicação precisa ser aberta. Precisa falar sobre coisas difíceis, de forma simples. Entende? Atestado... Se você está acompanhando essa pessoa de perto, uma coisa que empreendedor às vezes esquece, ou o pequeno empresário que não tem um RH, é de fazer o acompanhamento dessa pessoa, sabe? Qual que é o seu objetivo aqui na empresa, Fernanda? O que você quer estar aqui daqui a 1 ano? E você acompanhar, eu quero fazer um curso daqui 3 meses. Se eu te perguntar, Fernanda, como é que tá o curso? Você vai falar, não. Ela lembrou, entende? É uma boa. A gente quer isso, as pessoas elas querem ser vistas, elas querem ser lembradas, elas querem ter empatia. E é tão legal quando faz acompanhamento, Fê, porque se a pessoa ela tiver deixando a desejar, ela mesma pede pra sair. Ela vai falar assim, nossa, Fernanda, uma pessoa tão boa pra mim, eu não vou fazer isso com ela, não. Fernanda, eu preciso sair, né? Eu sei que você não tem condições de aumentar, eu quero que você arrume uma pessoa pra mim aqui, que eu vou treinar pra você e vou sair. Você pode olhar. As demissões que são justas, né? As pessoas que são simples, elas estão sempre alinhadas a liderança e colaborador. Sim, com certeza. Entende? Então, assim, e aquilo que o pessoal, por exemplo, da construção, que geralmente não tem RH, não souber, procura.
Procura como fazer, porque eu falo que é o network, né? O network. É network. Agora você já chegou no papo que eu amo. Alguém já fez o que você tá fazendo, né? O mundo é mundo desde que é mundo. Sim. Então, informação, buscar informação. A gente tem muito acesso à informação. Só buscar a informação correta. E essa questão do funcionário que dá muito atestado o tempo inteiro. Pode até ser que tem hora que é verdade, mas aí também ele já dá tanto que tem hora que é mentira também. Como que vocês lidam com isso, assim, com esse desafio? Já começa a pôr ele na lista negra? Eu tô falando assim, já vamos contar aqui os segredos dos bastidores, não esconda nada. Até mesmo para ficar mais interessante ainda a nossa conversa. E o pessoal tá por dentro do que acontece lá do RH que ninguém sabe, né? E a gente vai revelar hoje. Olha, o que acontece? O RH, ele precisa olhar tanto para as pessoas quanto para os números, para a produtividade, né? Afinal, é gestão de pessoas. E a gestão de pessoas é que vai trazer produtividade para dentro da empresa, né? Então, precisa ter uma coerência entre o que está certo, o que está errado, o que já está encaminhando para um lado que não está legal. Então, a primeira coisa, a pessoa aplicou um atestado, acolhe. Por quê? O que está acontecendo? O que eu posso te ajudar? Mas se ela... Tem gente que permanece e não quer nem ser ajudada, Fê. E aí, a empresa não pode se responsabilizar por isso, sabe? Então, o primeiro passo é você acolher. Novamente, a comunicação. Ali, os dados da pessoa, você já conversou uma vez, já conversou outra vez, né? O que ela está apresentando... como é que tá a vida dela, o que ela tá buscando. Às vezes a vida dela, ela tá tendo problemas particulares que vão ser momentâneos, sim. E a partir do momento que você acolher, ela vai se sentir tão grata que ela vai vir, na produtividade com você. Mas e se for uma pessoa que ela dá muito atestado e ela não quer te ouvir, ela não quer melhorar? Como é que você faz? Aí o caminho é acolher, comunicar, informar que dessa forma, né, vai ficar difícil. E se você não consegue recuperar, é demissão. Entendi. E agora vamos para a parte boa também, né? Feliz, porque esse assunto é pesado. Mas vamos na parte boa. Cases de sucesso. Tem algum que você queira compartilhar aqui hoje com a gente? Show, vou contar. Vou contar cases de sucesso. Vou contar da área da construção, da área da arquitetura, engenharia. Puxa a sardinha pro meu lado aqui. Não, tem que ser, né? Ano passado eu recebi uma indicação, né, uma referência e tal, de um escritório de arquitetura. Ele atende, avalia há muitos anos, mais de 20 anos, com projetos de acessibilidade, projetos de estrutura, industrial, lá dentro. Aí, o que acontece? A arquiteta virou para mim e falou, Ju, a Vale falou que eu tenho que... Meu escritório tem que tomar corpo de escritório. Eu preciso aumentar a minha equipe para dar conta das demandas e de todos os processos. Aí, o que eu fiz nesse momento? Sentei com ela, fiz uma reunião diagnóstica, a gente avaliou quantas pessoas que a gente precisava contratar e fomos contratando. Então, eu contratei um gestor de compatibilização, aquele cara que fica lá, né, fazendo várias reuniões com a Vale, que é os comentários e tudo. Contratamos uma arquiteta sênior, contratamos 2 arquitetos júnior e 4 estagiários. Então, no final do ano passado, ela me chamou para a festa de confraternização. E isso o que trouxe? Produtividade e rentabilidade. A demanda dela aumentou, não teve perda de contrato nenhum. E pelo contrário, agora ela está pegando... Esse ano o foco, além da Vale, é pegar escolas, igrejas, né? Que ela já faz projetos. E depois que você falou com ela, a gente vai ter que aumentar o corpo aqui de funcionários. Ela não deu uma surtadinha, não, de falar, meu Deus, essa folha de pagamento tá lá nas alturas. Vai lá em cima. A gente fez isso gradualmente, né? Primeiro colocou pegou sentiu o contrato, falei, agora tem que se pagar. Todo mundo tem que se pagar, né, Fê? Agora, vamos colocar o júnior, o arquiteto, que era mais importante, no quadro da demanda, né? Que todos os cargos são importantes, mas no quadro da demanda, o júnior, depois os estagiários. Então, assim, a gente foi fazendo isso gradualmente. Só que aí, a demanda aumentou. E aí, hoje, final do ano passado, teve uma festa de confraternização, ela me chamou e falou,
todo mundo turma sua, Ju, todos que você contratou. Então, assim, a gente já teve substituições também, mas nada que foi porque foi para outra oportunidade. Então, assim, é um case de sucesso, como que, né, a gente precisa dessa orientação, dessa consultoria, para você não contratar errado, para você não contratar fora da cultura da empresa, para você não gastar com rescisão. Porque rescisão é mais caro e fora o seu tempo do que propriamente uma contratação. E falando até mesmo da sua consultoria, você presta serviço de forma freelance também? Ou só de forma um contrato de 1 ano, 6 meses? Como que você trabalha? Eu trabalho por vaga, Fê. É assim, ó. Eu tenho um contrato também fechado, então, por exemplo, tem uma empresa aqui que ela já está comigo há 5 anos. Eu faço vagas para elas de gerentes de lojas, de vendedores. Aí, ano passado, a gente fez um contrato de 6 meses para cuidar do centro de distribuição, porque estava com muita demanda das vagas operacionais. Então, vai depender do que o cliente está buscando. Teve uma construtora aqui em Belo Horizonte que me pediu 20 projetistas. Eu falei, 20 projetistas eu não atendo, mas eu consigo mentorar o RH para que ela mesma faça essas vagas. E aí eu fiz as vagas gerenciais, que é gestor de projetos, gestor de obra. Aí eu fiz as vagas gerenciais. Então eu preciso olhar a demanda do cliente para eu ajudá-lo. Agora, vagas administrativas, gerenciais, de lideranças, todas eu faço. Então, se você hoje na Atesta tô precisando de supervisor de obra, eu faço essa vaga para você e pronto. A gente tem um contrato enquanto a vaga está sendo feita. Ah, entendi. Aí entendeu? Você consegue fazer entrevista com o candidato, ver se ele é o perfil da empresa. Faço a pré-seleção, encaminho, a gente faz, né, avaliações ou psicológica ou comportamental. Testes. Vai depender do que você quer ver nesse candidato, e aí a gente acompanha depois um período de 30 dias, ver como que tá essa pessoa, tanto o colaborador quanto o cliente, está satisfeito e pronto. E vendo essa questão também que você, além de consultora, é também aquele apoio do LinkedIn, né, que reformula a página da pessoa. Inclusive, pessoal, eu recomendo ela, porque ela que fez o meu, e a gente tá até precisando atualizar, porque depois minha vida aconteceu tanta coisa que já mudou tudo que tá lá. Não adianta me procurar agora. Não por lá. Tá faltando banner lá, né, agora do SBT. Tem muita coisa pra preencher ali. A Ju vai ter um trabalhinho, tô brincando. Quem quiser me ver atualizado, agora é só isso aqui, ó. YouTube e Instagram. Conta pra gente como que foi empreender pra você. Você falou que já tem 5 anos, né? 5 anos. Como que te deu essas pontadas iniciais para o empreendedorismo, porque nosso podcast é bem focado nisso, em pessoas que são empreendedoras, que pensam diferente dos demais, que, querendo ou não, a maioria, né, pensa que tem que arrumar um emprego, né? Eu formei, eu tenho que arrumar um emprego. Não é que é errado, mas também não é o único pensamento que existe. Exato. E aqui a gente traz muito pessoas empreendedoras para mostrar, né, e ampliar esse campo de visão. E eu mando muito os links para quem ainda está trabalhando, porque eu quero incomodar. Eu quero incomodar as pessoas que acham que essa é a única saída, né? Eu quero mostrar para elas que tem esse lado, né, da vida, que ela pode arriscar sozinha e que vai dar certo, ela vai conseguir. Mas tudo isso não surge do nada. Existe, né, uma pontada inicial ali. Conta pra gente como que foi a sua 5 anos atrás, que você sentiu um incômodo e falou assim, não, eu vou tentar e se Deus quiser vai dar certo. Vai dar certo. Bom, então, como eu contei, na última empresa eu já tinha 10 anos, né? E aí eu falei, gente, eu tenho que ir lá pra fora. Tá muito pequeno aqui pra mim. Eu queria... eu falo que minha missão era aumentar, né, a empregabilidade. Então eu queria vir, eu queria falar pras pessoas como se comportar numa entrevista, como fazer um currículo. Eu queria falar pras pessoas... Eu queria ajudar empresas que não têm ali um departamento de RH, como contratar. E aí eu falei, bora, vamos lá. Eu vou abrir a minha empresa.
empresa. Então, eu me preparei, eu fiquei 6 meses no CLT me preparando para sair. Eu estudei, eu falei, como que eu vou começar? E aí, eu comecei fazendo mentoria de recolocação. Ah, legal. Profissional. Então, eu ensinava as pessoas, né? Ainda ensino. Hoje eu tenho mentoria de recolocação de como fazer uma entrevista, de como, né? Como melhorar o currículo, atualizar. E hoje em dia, o LinkedIn também, né? E aí, eu comecei com a Despertar, abriu a Despertar, inovação pessoal. Tive vários suportes, né? Novamente, o network. Eu tive quem fez a minha marca, eu tive quem registrou a minha marca e eu comecei. E aí eu conheci grupos de network, né? Foi quando eu entrei nisso e ali eu fui mostrando o meu trabalho, fazendo recrutamento e seleção. Esse cliente que já tá comigo há 5 anos, ele tava na outra empresa, ele veio e olha que legal, eu fui fazer um processo seletivo dentro desse cliente, na área de tintas, e ele falou, não, eu preciso desse RH pra mim. E veio comigo, tá comigo até hoje, então eu fui construindo, eu fui estudando, né, ali mesmo, eu comecei sozinha, fazendo as minhas vagas, eu fechava, hoje não, né, hoje eu tenho um time lá que me apoia, 5 recrutadoras, uma em cada, pra mim, a liberdade geográfica é muito grande, porque que eu te falei, eu adoro viajar. Entendeu? Então, assim, eu faço... Às vezes eu tô lá em Gramado, eu tô trabalhando lá. Sim. Porque eu faço vagas de onde eu quiser. Sim. E aí, atrás desse sonho, eu fui conquistando, eu fui estudando, eu fui participando de eventos, eu fui participando de mentorias, né? Hoje eu tenho uma mentora também na área de RH, Áurea, maravilhosa. Ela, inclusive, ensina meninas que querem, né? Sair do CLT como RH e serem consultoras. Ah, legal. Né? Muita mulher, por exemplo, tá em casa, quer ficar mais com os filhos, ela tem a mentoria para essas mulheres. Então, assim, foi esse mundo. Eu fui estudando, eu fui conhecendo. Palavra desistir não entrava na minha boca. Tive um apoio maravilhoso da minha esposa também, né? Que às vezes tinha dia que a gente tá ali, não olha pra nada dentro de casa e vamos estudar e vamos conseguir. E hoje tá aí a Despertar, 5 anos, sou muito feliz. Parabéns. Obrigada. Fico muito feliz por você, pelo seu crescimento, que daqui um tempo, quando a gente fizer um novo podcast, você fala que aumentou ainda mais. Ainda mais, seu quadro. isso mesmo. E conta pra gente, você falou já do network, como que ele te ajudou, né, nessa jornada? Eu estava num grupo de mulheres que chamava Masterclass, da Marina Ornelas. Ela fazia uma Masterclass só para mulheres empreendedoras. E aí a Ana tinha conhecido o BNI. E ela falou assim, Juliana, eu acho que você precisa entrar no BNI. E aí eu conheci esse grupo de network e entrei. De cara, já teve o Bruno, do seu cliente oculto, ele falou, vou te dar 3 vagas. Já fiz 3 vagas para ele. E aí uma pessoa foi me indicando para outra e a gente foi recebendo referência, tem toda uma metodologia lá dentro, né? E até hoje eu tô lá. Sou muito feliz lá dentro. Eu conheço outros grupos também, participo. O network, Fê, o marketing boca a boca, ele não tem igual. É assim. fundamental. É fundamental. As né? indicações. As indicações, eu sei do seu trabalho, né? Tô te indicando essa pessoa porque eu já conheço o trabalho dela, né? E porque o mercado tem para todo mundo. E no network você cresce, você desenvolve, né? Então ali é fundamental. E falando sobre quem deseja buscar um novo emprego, quais são as habilidades exigidas no mercado atual? Nossa, assim, vou falar as que estão mais fundamentais hoje, tá, Fê? Comunicação, gente, a comunicação, porque a gente tá tendo um choque de gerações. Então, geração X falando com geração Y. A gente precisa, quem hoje está buscando, né, principalmente cargos de liderança, gerenciais, precisa trabalhar a comunicação. Habilidades digitais, né, gente, inteligência artificial tá aí. Então, assim, ela não vai substituir o seu cargo, mas você precisa aprender para não ser substituído por quem sabe, né? Porque às vezes dá um mumumu disso daí, porque tá... Não, você tem que aprender para você não ser substituído. E resolução de problemas, sabe? Ah, sim, pessoa proativa. É o tal do proativo, mas é assim, porque às vezes a pessoa, ela entra
E aí, quando ela tem um problema para resolver, ela breca, ela fala, dependo de fulano, dependo de ciclano. E não vai atrás da informação. Sim. Ainda mais com esse tanto de informação que a gente tem. E quando você tem um funcionário muito bom e precisa segurar ele, reter, né? Como que você faz para estruturar esse onboard, assim, para ele não querer sair, às vezes, por altos salários, né? Querendo ou não, ele já é uma pessoa boa, que o mercado quer, todo mundo quer para ele, mas a sua empresa quer segurar. Como é que o RH lida com esse desafio? É fazendo uma entrevista mesmo com ele, investigando por que ele quer sair, o que a outra empresa está oferecendo para você negociar, né? Para você fazer essa contraproposta, principalmente em cargos estratégicos. Né? Porque é difícil, a pessoa ali já conhece, já é o fit cultural da empresa. Mas, Fê, é muito importante esse acompanhamento, porque se a pessoa está pensando em sair, se ela, a não ser que também ela possa ser abordada, ela né? Pode já estar desmotivada. Ela pode ser, ou ela pode estar desmotivada, ou ela pode ser abordada, né? A gente faz muito isso no LinkedIn, né? Então, às vezes você pode ser abordada, vem uma proposta melhor, olha. Isso é um dado muito importante para a empresa. Por quê? Porque você precisa olhar para o seu funcionário, você precisa olhar para a sua pessoa. Então, isso é um dado que faz. O que eu preciso mudar na minha estrutura aqui de gestão, de valorização, né, das pessoas. As pessoas hoje, no trabalho, elas querem ser valorizadas, elas querem sentir parte. E hoje em dia também não é nem só tanta questão dos benefícios. É claro que é ótimo, maravilhoso, né? Você ter um Gympass, você ter um plano de saúde, o Vale. Mas hoje em dia, eu falo isso porque eu fui CLT muitos anos. Eu olhava muito se eu me sentia confortável trabalhando. No sentido, assim, um ambiente de fofoca já não servia para mim. Um ambiente tóxico no sentido de... eu senti que as pessoas... Não sei, eu não tava me sentindo... Não tava junto com o seu valor no meio ali, né? Sabe? Parecia... Fazendo parte mesmo. Não me sentia, então assim... Era uma coisa que eu queria desligar, independente de contraproposta, porque já aconteceu de eu não me sentir meio daquilo ali, querer ir embora rápido. E aí, na hora que eu falei, quero sair, a pessoa, né... O pessoal não assustou, tipo, como assim? Você quer um aumento? Então, e não era financeira a questão, era a questão de não me sentir bem. Não sentia pertencente àquele espaço. Isso é muito importante, tanto dentro de empresa, quanto dentro de empresas que têm uma estrutura maior, Fê, e até com pequenos empresários, os empreendedores. Porque às vezes as pessoas acham que essa estrutura e tudo que a gente está falando aqui é só para empresa que tem mais de 10 funcionários, e não é. O empreendedor que tem 2, 3 funcionários, ele tem que pensar nisso. Às vezes, o benefício, a gente chama de salário emocional, né? Às vezes ele não tá querendo ali só o dinheiro, ele tá querendo uma flexibilidade para não trabalhar no sábado, ou para sair mais cedo porque ele tem que buscar o filho na escola e quer chegar mais cedo, né? Ou às vezes teve uma cliente minha que falou: Juliana, eu tô querendo colocar uma academia nessa vaga. Eu falei, você vai pagar academia? Mas aí você tem 3 funcionários, por que você não coloca uma solução em saúde que vai dar o valor que você quer pagar a academia e você coloca para os 3? Entende? Então, assim, você tem que avaliar o que a sua equipe quer. Não adianta você fazer uma estrutura que seja para todos e que não atende. Sim. E aí entra uma pesquisa de clima, né? Então, assim, o salário emocional envolve muito isso. A pessoa está sendo bem recebida, ela tá... O que a pessoa... Agora a gente tem até a NR1, né? Da saúde mental. O que a empresa está fazendo para cuidar da saúde mental? E a gente vai falar de empresas maiores, mas os empreendedores também, a pessoa tá bem aqui, ela gosta disso, ela precisa de sair mais cedo, ela quer se sentir parte, me envolve nos projetos, né? Então, tudo isso é muito importante ser olhado para dentro da sua empresa. Ô Ju, a gente já tá encerrando o programa, eu gostaria de fazer uma pergunta que é difícil, todo mundo trava nessa, mas você tem que deixar 3 verdades no mundo, não vai levar nada com você, é seu último dia na Terra e você não vai deixar nada também. Não vai deixar seu LinkedIn, não vai deixar seu Instagram, nem um livro, nada anotado. Mas você tem que deixar 3 verdades. E o que você diria, assim, deixando seu legado? Olha, Fê, eu acho que
Eu acho que a missão, assim, da minha empresa, que eu trago também para o meu lado pessoal, assim, para as pessoas, eu acho que é respeito. Acho que respeito é fundamental em todos os lugares, setores, vida profissional e pessoal. Eu acho que a transparência, a gente precisa ser muito transparente, e honestidade. Acho que honestidade, assim, é fundamental também. Com certeza. Principalmente para RH tem que ser transparente, né? Tem que ser transparente. Até mesmo que for você que está desligando, o funcionário ele tem que ir embora sabendo onde ele errou. Né? O porquê. E também quando você contrata alguém, a gente falou de demissão, mas quando a gente contrata alguém, a gente tem que ser muito transparente para onde que essa pessoa vai caminhar e a sua empresa junto. Porque tem gente, às vezes eu tô fazendo entrevista e o candidato vira para mim e fala assim, Juliana, mas eu quero subir de carreira, eu quero ser coordenador. Tu fala, nessa vaga você não vai ter esse crescimento. Você vai ter um crescimento horizontal, você vai ter de ganhos de salário. Mas de cargo não, porque o cargo, o gerente que tá lá, assim, ele tá indo bem, ele vai demorar a sair. Então, a curto prazo, não vai ser possível, não vai ter esse cargo. Então, eu sou muito transparente com os meus candidatos e também sou com os meus clientes. Olha, você tá pedindo esse tanto de atividade, você tá pagando menos que o mercado tá pagando, a gente não vai achar. Você vai ter que diminuir ou você aumenta o salário, ou a gente vai buscar uma pessoa mais júnior e você vai desenvolver. Entende? Então, quando a gente junta tudo isso, a gente faz uma contratação boa. E olha que legal, né? Eu mesmo não sabia disso e tá vendo, pessoal? Já é mais uma coisa para vocês aprenderem aqui hoje. E você gostaria de acrescentar mais alguma coisa aqui hoje? Acho que a gente falou bastante. E para o pessoal conectar ainda mais com você, qual que é o seu Instagram? É claro que já passou aqui, mas pode falar também. Bom, meu Instagram é Juliana Carvalho RH e meu LinkedIn também é Juliana Carvalho RH. Então fica bem facinho de poder me seguir lá, viu, gente? E agora um bate-bola bem rapidinho. Responda com a palavra. Motivação. Motivação viagens. Concorrência. Necessária. Por que necessária? Porque você consegue medir como que tá a sua empresa. Sim. Porque tem cliente que você não atende, Fernanda. E você manda pra concorrência. Com certeza. Né? Não conta. É necessário. A gente precisa. E tem um mercado pra todo mundo. Eu acho que concorrência é necessária. Network, gente. Network. Conhecimento, crescimento. Recrutamento. Estratégico. Carreira. Sua história profissional era uma palavra, né? LinkedIn. LinkedIn, meu xodó, né? LinkedIn, ele é sua história profissional, ele é o seu currículo, né? É onde você vai guardando tudo que você tá fazendo na sua carreira. Por isso que empresários precisam estar lá mostrando o que tá fazendo na carreira. Com certeza. Ju, a gente chegou no final do programa. Quero te agradecer imensamente por você ter aceito o meu convite. E eu quero deixar aqui, gente, um recado. Para quem estiver precisando reformular o seu LinkedIn, não deixe de seguir a Ju. A gente vai deixar aqui os contatos, né, abaixo. O telefone dela também, além do Instagram. Porque aí vocês... Como ela disse, ela dá também uma consultoria para o seu time de contratação, essa virada de ano, né? Muita gente está querendo dar uma reformulada na empresa. Aproveita o contato da Ju, que ela está a todo vapor aqui para te atender. Isso mesmo. Principalmente, né, a galera aí da construção, arquitetos, né, engenheiros que não investem no LinkedIn, e lá é onde vocês vão encontrar as empresas que vocês querem atender, os decisores. Então, me chama lá. E eu quero agradecer todo mundo que ficou até o final. Parabéns. Sei que não é muito fácil, né? A gente parar uma hora do nosso dia. Mas estamos também no Spotify, então quem estiver viajando não tem desculpa. É só colocar no carro. Exatamente. Obrigada, pessoal, e até o próximo episódio.